Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao canal. Rapidinho vou contar algumas novidades aqui antes da gente ir para o vídeo. Então, primeira coisa, mudamos o nome do canal. Então, para deixar um pouco mais de acordo com o conteúdo, agora o canal se chama Exercitando a Química com o professor Ricardo Marconato. Então, não se assuste aí com um novo nome. É apenas para ele fazer um pouco mais de sentido com o conteúdo. Segunda novidade é que eu vou tentar diminuir essa quantidade de tempo aqui de cada vídeo. Então vou procurar fazer vídeos mais curtos, tá? E para isso, as minhas listas agora que eu vou resolver vão ter até 3 exercícios, né? A princípio, 3 exercícios de cada tema. Vamos procurar aí abordar todos os temas da química de nível médio, tá? Outra novidade é que os vídeos eles passarão a ter uma periodicidade um pouco maior. Vamos colocar aí semanalmente vídeos e, se possível, dentro de 2 vezes na semana, né? Opa, deixa eu diminuir o som aqui. 2 vezes na semana. A princípio, terça e quinta vai ter vídeo novo. Vídeo nesse padrão aqui, então serão 3 exercícios resolvidos dessa forma que está rolando aí na tela, que é um vídeo anterior. Eu vou conseguir fazer isso porque eu tô com um tempo destinado a isso na minha carga de trabalho, aqui na instituição que eu trabalho. E para eu manter isso, né, se você gosta da resolução dos vídeos, se você chegou aqui nesse canal por acaso e gostou da resolução do vídeo, então eu vou pedir aí para você, né, verificar a possibilidade de se inscrever e, em se inscrevendo, se você quiser, aí ativa as notificações, né? Se você gostar do vídeo, peço para você curtir, né? E se você acha que alguém pode se beneficiar também desse vídeo, né? Pode ser interessante para outras pessoas, para os colegas de sala, né? Você clica em compartilhar também, escolhe uma rede social ou copia aqui esse link e manda para os teus colegas aí, para quem você acha que precise de um vídeo desse, tá? Isso vai ajudar a eu fazer a proposta de manutenção desse tempo para me dedicar a esses vídeos aqui, tá? O objetivo, né, desse projeto que eu coloquei é ajudar os alunos da minha instituição, né, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Mas está aqui no YouTube, então todos que estão vendo e ouvindo agora vão poder ter acesso, né? Mas então eu peço aí o seu apoio, especialmente se você é do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, dá essa força aí, né? Se inscreve, curte, compartilha e vamos tentar melhorar sempre aí o canal. Beleza? Então acho que é isso, já foi muito tempo falando, agora vamos pro vídeo. Bom, agora exercícios aqui. Esse trio de hoje vai ser sobre soluções, né? Trouxe 3 exercícios aí pra gente fazer sobre o tema soluções. Esse primeiro aí traz um rótulo, né? Então leia atentamente o rótulo de um soro infantil. Então a gente tem aqui o modo de usar: oferecer o soro várias vezes ao dia, dose máxima para crianças, né? Crianças até 20 kg de peso corporal, recomenda-se 75 ml por quilograma do peso da criança. A composição em 500 ml de soro é essa dada aqui, né? Tem NaCl, CaCl2, KCl, né? Enfim, aqui glicose. Vários valores aí que todos eles estão em 500 ml de soro. E aí eu vou subir um pouquinho aqui e vamos ler a questão que vai ser colocada para a gente. Se observarmos as recomendações do fabricante e administrarmos a dose máxima diária, qual será a massa em gramas de cloreto de potássio ingerida por uma criança de 18 kg em um dia? Então vamos lá. Então, primeira coisa, de todas as substâncias que estão na tabela, o exercício está querendo saber a do cloreto de potássio. E aí a gente tem que olhar para cá. Primeira coisa, saber que o cloreto de potássio é esse composto aqui, KCl. Então, a pergunta, né, alternativa aqui, ela vai refletir a massa em gramas de cloreto de potássio ingerida por uma criança de 18 kg. Certo? Então, uma criança de 18 kg, quanto que ela vai ingerir de cloreto de potássio se a gente observar a recomendação e administrarmos a dose máxima diária? Então, nós temos que olhar aqui na tabela de novo e verificar qual que é a dose diária, né, máxima aqui desse soro. Então, ó, para crianças de até 20 kg,
que é o caso da criança da questão, 18 kg, a recomendação é 75 ml por quilograma. Então, a gente tem que saber quantos ml a gente vai poder administrar para essa criança de 18 kg. E para isso, uma simples regra de 3 resolverá esse nosso problema, né? Então, eu vou colocar aqui uma folha. Então, para a gente descobrir aqui quantos ml eu vou administrar desse soro para a criança. Mas aí, por que eu quero saber quantos ml que eu vou administrar para a criança? Porque a massa de cloreto de potássio, que a gente tem informação, é de 0,74 gramas se eu tiver 500 ml de soro, né? E quantos ml que eu vou poder administrar para essa criança, né? Vai depender dessa relação de quanto ela tem de massa e os ml que eu posso... Opa, está aqui 75 ml para cada quilograma. Então a primeira coisa é verificar se ela tem 18 kg, quanto que eu vou poder administrar em ml, e aí sim verificar, né, qual vai ser a massa que eu vou ter nessa quantidade que eu vou administrar para ela. E para isso eu vou relacionar com essa parte da tabela aqui, que é de 0,74 gramas para cada 500 ml. Né? Se a gente descobrir que pode administrar 500 ml, vai ser 0,74 gramas. Se for um valor maior, vai ser mais massa. Se for um valor menor de ml, vai dar menos massa. Então, o primeiro passo aqui é eu descobrir quantos ml eu vou administrar para essa criança de 18 kg, respeitando aqui esse limite de 75 ml por quilograma. Para isso, a gente pega justamente essa relação. Se eu tiver uma criança de 1 kg, eu vou poder administrar para ela 75 ml do soro. Essa é a relação que o exercício deu pra gente, 75 ml para cada quilograma da criança. Se essa criança do exercício tem 18 kg, eu consigo descobrir a quantidade de soro que eu vou administrar para ela, respeitando a recomendação do fabricante, que é o que o exercício pede aqui. Então esse X, né, que vai me dar o volume de soro que eu posso administrar, é, aqui regra de 3, 1 vezes X, X, 18 vezes 75. Então, 18 vezes 75 dá um valor para mim de 1.350 ml para a criança. Então, eu posso administrar 1.350 ml desse soro para a criança de 18 kg, que eu vou estar cumprindo aqui o que o fabricante apontou para a gente, que era 75 ml para cada quilograma da criança. Então, a primeira parte, eu encontro aqui então o volume de soro que eu posso administrar para essa criança. E agora, como é que eu vou relacionar esse volume de soro com a quantidade em gramas do cloreto de potássio, né? Para isso, eu vou usar a parte de baixo da tabela agora. Então, se eu tenho 500 ml de soro, se eu administrar 500 ml de soro para essa criança, ela vai consumir do cloreto de potássio 0,74 gramas. Então, eu tenho uma relação aqui, né? Eu tenho 0,74 gramas para 500 ml. Nesse caso aqui, eu poderia, se fosse usar a fórmula, né, calcular a concentração comum do cloreto de potássio nesse soro. Pegaria 0,74, dividiria por 500 ml representado em litro, que daria 0,5, teria um valor, e depois eu poderia usar a fórmula. Mas esse exercício eu não vou resolver com fórmula, eu vou fazer tudo por regra de 3. Olha como é que funcionaria aqui. Qual é a relação que a gente tem entre volume de soro e cloreto de potássio? É essa aqui, ó. 500 ml de soro tem 0,74 gramas de cloreto de potássio. Então, a segunda parte, vamos usar isso aqui. Eu tenho que 500 ml do soro tem, de acordo com o fabricante, 0,74 gramas de KCl, certo? Essa relação que está aqui, ó, 500 ml, 0,74. Se eu quero saber qual a massa de KCl que a criança vai ingerir, se a massa de KCl é a minha pergunta, essa massa de KCl, como a gente viu, ela vai estar onde? Nos 500 ml? Não, né? Porque o exercício falou, se a gente administrar conforme a orientação do fabricante, que é de 75 ml para cada quilograma de criança,
já descobrimos aqui nessa primeira parte que a gente vai ter que administrar 1.350 ml do soro para essa criança. Então aqui, se 500 ml, 0,74, 1.350 ml do soro vai ter uma determinada massa de KCl. Aqui agora vamos botar para cima aqui, multiplica cruzado, né? 500 vezes a massa de KCl vai ser igual a 1.350 vezes 0,74, né? Então, a minha massa de KCl vai ser como? Aqui eu vou fazer duas contas juntas, né? Se eu pegar aqui 1.350 e multiplicar por 0,74, isso aqui vai me dar 999, tá? E eu pego esse 500 aqui que está multiplicando, passo ele para cá dividindo. Então, passo ele para cá 500, tá? Então, fiz duas contas aqui. Fiz uma conta e uma passagem desse 500, né? Resolvi esse cálculo aqui, 1.350 vezes 0,74, 999. Peguei o 500 que estava multiplicando, passei dividindo. Então, a massa de KCl vai ser essa divisão aí. Massa de KCl, então, se a gente fizer essa conta aqui, vai dar 1,998 gramas de KCl. Isso é o que eu vou ter de massa de KCl dentro dos 1.350 ml, que seria a dose máxima da criança, para a criança de 18 kg. Tá? Vamos colocar isso aqui para cá agora para a gente poder ver as alternativas. As alternativas aqui, então, 0,16, 0,40, 0,54, 1,99. Então, este valor aqui está mais próximo aqui na resposta desse 1,99. Então, aqui, 1,99 é a resposta desse exercício 1. Então, agora aqui o exercício 2 pede para a gente considerar as informações. No estado de Sergipe, encontram-se as maiores reservas brasileiras de minerais de potássio, constituídas principalmente por silvinita, composta pela associação dos minerais alita, NaCl, e silvita, KCl. O teor médio de íons potássio na silvinita é cerca de 8% em massa. Na água do mar, a concentração média de íons potássio é cerca de 0,4 gramas por litro. Então, deu aqui uma informação no percentual em massa e uma informação em gramas por litro. O volume de água do mar, que contém a mesma massa de íons potássio existente em cada tonelada de silvinita é... Então, o exercício está pedindo um volume de água do mar. O que ele me deu do mar? Ele me deu a concentração em gramas por litro. Então, aqui, nesse exercício, eu vou usar as fórmulas, né? Então, do mar, ele me deu a concentração de água no mar. Opa, correção. Onde está a concentração de água do mar é concentração de íons potássio da água do mar. Vai ficar aparecendo errado aí, mas é concentração de íons potássio, beleza? Vamos seguir. Ele me falou que isso aqui é de 0,4 gramas por litro. 0,4 gramas por litro. E essa concentração comum, gramas por litro, né? Como que é a concentração comum? Ela é a massa em gramas do meu soluto dividido pelo volume em litros da minha solução, tá? Então, se eu tivesse aqui 1 litro de água do mar, eu teria 0,4 gramas, né? 0,4 dividido por 1, 0,4 gramas por litro, tá? Aqui, então, o que o exercício está me pedindo é isso aqui, ó. No caso do mar, qual o volume do mar, da água do mar, que eu vou ter, né? Tendo essa concentração 0,4 gramas, que eu vou ter uma massa, e essa massa aqui, para eu poder responder, ela tem que ser igual à massa de 1 tonelada de silvinita, sendo aqui o que contém os íons potássio. Então, eu tenho 8% de íons potássio em 1 tonelada. A massa de íons potássio que vai dar aqui vai ser igual a essa massa aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Descobrir qual é a massa em gramas, né? Para poder relacionar aqui com gramas por litro. Qual é a massa em gramas que eu tenho de íons potássio em 1 tonelada da silvinita? E para isso, o exercício deu
essa informação primeira aqui. O teor médio de íons potássio na silvinita é cerca de 8% em massa. Esse 8% em massa, ele é o título em massa. Então falei que eu vou usar fórmulas, né? Título em percentual, né? Então, como que funciona o título, né? Em percentual. O título ele pode ser em massa ou em volume. No caso do título em massa, né? Ou porcentagem em massa, a gente tem que é a massa 1, M1 é a massa do soluto, dividido pela massa da solução, que é o todo, e se é percentual, se é só o título, né? É isso aí, M1 sobre M. Se é percentual, eu pego isso e multiplico por 100. Então, esse 8% é o título em porcentagem, né? Nesse caso, título em massa. Massa do soluto dividido pela massa da solução, que é o todo, vezes 100, tá? E a gente vai usar essa relação, então, aqui para poder calcular. Por quê? Porque o exercício forneceu o título em porcentagem, que é 8%. O exercício forneceu a massa em toneladas, que ele falou que tem que ser, né? O volume de água do mar que contém a mesma massa de íons potássio existente em cada tonelada de silvinita. Então, uma tonelada são 1000 quilogramas. Isso em gramas, tá? Vai dar 10 elevado a sexta gramas, tá? Ou 1 milhão de gramas. Então, o exercício me deu esse percentual, me deu dessa massa da solução, que é 1 tonelada, e com isso eu acho a massa de íons potássio, né? Achando essa massa de íons potássio, eu posso, então, aplicar aqui a fórmula da concentração comum, porque eu tenho a concentração comum dos íons potássio na água do mar, eu vou descobrir a massa de íons potássio equivalente lá a 1 tonelada de silvinita, e com isso eu jogo aqui na fórmula e encontro esse volume. Primeiro passo, então, eu descobri este valor aqui dessa massa 1, que vai ser a minha massa de íons potássio. Vai ser o meu K+, vai ser essa massa aqui. Para isso, só vou substituir esses valores que eu já lancei aqui nessa fórmula e fazer o cálculo, né? Então, qual vai ser essa massa de potássio? Vou substituir do jeito que está aqui, ó. O título, 8%. Então, 8 igual a massa de potássio, dividido por 10 elevado a sexta gramas, vezes 100. Então, montei, agora é só resolver essa conta aí. Vou isolar essa massa. Como é que eu vou fazer? Jogar esse 10 a sexta para cá e depois jogar esse 100 para cá. 10 a sexta está dividindo, passa multiplicando. O 100 está multiplicando, vai passar dividindo. Vou deixar ainda esse M1 aqui na minha direita. Então, eu vou colocar aqui o 8 que estava lá, vezes o 10 a sexta que estava dividindo, eu passei multiplicando, vai ser igual ao meu M1, e eu já vou pegar esse 100 que está aqui multiplicando, e ele vai passar para cá dividindo todo mundo que está lá. Então, ele vai passar aqui dividindo 100. Ok? Aqui, então, esse 100 é 10 ao quadrado, né? 100 e esse 10 à sexta, isso aqui vai ficar 10 elevado à quarta, né? Porque aqui vai ficar 10 ao quadrado. Então, se eu tenho divisão, né, de números com a mesma base elevado a uma potência, é eu pegar os expoentes e subtrair. Então, 10 à sexta dividido por 10 ao quadrado, que vai dar aqui, vai ficar 6 menos 2, que vai ficar 4, 10 à quarta. Então, esse M1, vou jogar ele para a esquerda agora, ele vai ser 8 vezes 10 elevado à quarta, que é essa relação aqui, ó. Isso aqui vai dar 10 elevado à quarta, tá? Porque é divisão de números exponenciais na mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, né? 10 à sexta dividido por 10 ao quadrado, 10 elevado a 6 menos 2, que é 10 à quarta. Essa massa 1, então, vamos ajustar ela aqui. 8 vezes 10 à quarta, ela vai ser eu pegar esse 8 aqui e colocar 4 casas decimais, né? 80.000 gramas, certo?
poderia deixar também com esse 10 a quarta aí, não teria problema nenhum, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Eu achei a massa, isso aqui é a massa dos íons potássio que eu tenho em 1 tonelada de silvinita, tá? Agora, basta eu pegar essa massa e substituir aqui, ó, na fórmula da concentração comum. Eu tenho 80 mil gramas, o volume que eu quero descobrir e a concentração que o exercício me deu, que é 0,4 gramas. Então eu vou pegar agora esta massa de íons potássio, que está em 1 tonelada de silvinita, e vou jogar aqui nessa fórmula usando a concentração de íons potássio na água do mar. Vou fazer isso aqui embaixo. Então, ó, repetir aqui só a fórmula. Concentração é a massa sobre o volume. Concentração, o exercício me deu que é 0,4. Então, substituo aqui 0,4. Igual. Massa, a gente descobriu aqui que era 8% de 1 tonelada. 80 mil gramas. Dividido pelo volume, que é o que eu estou querendo saber. Então, vou passar esse volume para cá multiplicando e já vou passar isso aqui para cá dividindo. Então, ó, volume vai ser igual a 80 mil dividido por 0,4. Se você fizer essa conta aí, você vai ver que esse volume vai dar 200 mil litros, tá? Então, 200 mil litros de água do mar vão ter 80 mil gramas de íons potássio, tá? Que é o equivalente ao teor de íons potássio em 1 tonelada do minério silvinita. Beleza? Então, eu uso título e concentração comum para fazer esse cálculo aí. Poderia ter sido feito também por regra de 3, mas nesse exercício eu optei por fazer usando as fórmulas. Beleza? Qual é a resposta, então? O exercício traz aqui para a gente, né, as opções de 2 milhões de litros, 200 mil litros, que foi o que a gente encontrou, letra B, né? E as outras opções, 200 litros, 2 mil e 20 mil litros, tá? Mas aí, então, essa é uma das formas de fazer, usando as duas fórmulas, né? E a gente poderia também ter utilizado aí regras de 3 para resolver. Beleza? Esse foi o exercício 2, agora, por fim, o exercício 3 na sequência. Por fim, aqui nessa listinha, nesse trio, exercício 3 diz o seguinte: dipirona sódica é um conhecido analgésico antipirético cuja solução oral pode ser encontrada na concentração de 500 mg por ml. Analisando as orientações da bula, conclui-se que a quantidade máxima diária recomendada para crianças de certa faixa etária é de 100 mg por quilograma de massa corporal. Sabendo-se que 1 ml corresponde a 20 gotas, a quantidade máxima de gotas que deve ser administrada a uma criança de massa corporal 7 kg será... Então, o que o exercício está me pedindo é uma quantidade de gotas que eu vou poder administrar para uma criança de 7 kg. Para eu saber a quantidade de gotas, eu vou ter que ter um volume que eu vou administrar para essa criança, para eu poder fazer a correlação de 1 ml para 20 gotas, né? Se a quantidade máxima que eu puder administrar é de 1 ml, vão ser 20 gotas. Se for meio ml vai dar 10 gotas. Então eu vou ter que fazer uma relação aqui, volume com gotas, né? E para isso eu vou ter que usar os dados do exercício, né? Como que eu sei qual é a quantidade máxima? Então, para saber a quantidade máxima, eu vou ter que observar no exercício, no enunciado, qual é a dose recomendada. Está nessa parte final aqui, ó. Analisando as orientações da bula, conclui-se que a quantidade máxima diária, então a quantidade máxima é de 100 mg por quilograma de massa corporal. Então, semelhante ao exercício 1 dessa lista, eu vou ter que inicialmente aqui descobrir, né, essa criança de 7 kg poderá ingerir quanto de dipirona, considerando aqui a quantidade recomendada, né, quantidade máxima recomendada para a criança. Então, da mesma forma,
O exercício aqui, dessa vez, está me falando que eu vou poder empregar 100 miligramas para cada 1 quilograma de massa corporal da criança. Então, 100 miligramas para cada quilograma. Se a minha criança em questão tem 7 quilogramas, qual vai ser a minha massa de dipirona que eu vou poder administrar para ela? Então, basta eu fazer aqui, vai ser x vezes 1, x, e, obviamente, aqui 7 vezes 100, 700 miligramas, né? Então, 700 miligramas de dipirona podem ser administrados para essa criança, correto? Agora, essa dipirona, ela é numa concentração, né, de 500 miligramas para cada ml, né? Se eu tenho, então, já a quantidade de miligramas que eu posso empregar para essa criança, né, fica já fácil a gente saber aqui que vai ser um pouco mais de 1 ml, né? Quanto, então? Vamos ter que fazer. Vamos fazer outra regrinha de 3 aqui para a gente chegar nesse cálculo. Vamos tentar colocar aqui tudo para ver. Então, aqui, ó, a minha, né, concentração de dipirona é 500 miligramas de dipirona para cada ml da minha soluçãozinha lá de dipirona. Essa é a minha relação, então. Se eu tiver, né, 1 ml da minha dipirona, da minha solução, eu vou ter lá dentro, efetivamente, 500 miligramas do princípio ativo. A gente já descobriu que a dose máxima para a criança em questão é de 700 miligramas. Então, eu posso dar um pouquinho mais de 1 ml. Quanto mais? Vamos fazer o cálculo aqui. Então, coloca aqui. Se eu, ao invés de 500 miligramas, posso, né, administrar 700, qual vai ser o volume aqui? Vamos colocar, eu já usei o X, vamos colocar qual vai ser o volume Y que eu vou poder administrar para essa criança. 700 vezes 1, né? 500 vezes Y. Então, 500 vezes esse Y, que vai ser o meu volume, que eu vou poder administrar, vai ser igual a 700 vezes 1, 700. Agora fica fácil, pega esse 500, passa para cá dividindo. Esse meu Y vai ficar, então, 700 dividido por 500. Qual é, então, o meu volume? Se a gente fizer esse cálculo aqui, esse meu Y vai dar 1,4 ml. Então, o que eu posso administrar para essa criança, respeitando o limite de 100 mg por quilograma, é de 1,4 ml das minhas gotinhas lá de dipirona. E o exercício quer saber quantas gotas eu posso administrar, né? Ele coloca aí 60, 28, 40, 10, 20, né? Uma coisa que a gente já... Duas a gente já consegue eliminar com... 3 já consegue eliminar com facilidade, né? Ó, a partir já desse 1,4 aqui, ó. Não vai ser 20, porque isso aqui seria 1 ml. Não vai ser 10, porque seria meio ml. E não vai ser 40, porque 40 seria 2 ml. Né? Aqui está meio óbvio, não precisa nem fazer conta, que vai ser o 28, né? Porque 60 seria 3 ml, porque é 3 vezes, né? 20 vai dar 60, 3 ml. Então aqui, nesse ponto, você já conseguiria aí responder corretamente a letra B como a correta, né? Porque 10 vai dar meio ml, né? Só fazendo a conta aqui, 1 ml para 20, 10 gotas vai dar meio ml, 20 gotas dá 1, 40 é o dobro dá 2, 60 é o triplo vai dar 3. E vamos só fazer a conta para a gente confirmar que a resposta correta é 28. Como que a gente faria essa conta se os números não fossem tão óbvios, né, como estão ali? Então bastaria que a gente fizesse aqui essa relação de gotas, né? Aqui, ó, 1 ml corresponde a 20 gotas. Vou escrever isso aqui, ó, 1 ml. O exercício falou para a gente considerar que equivale a 20 gotas, né? Então tá ali no enunciado, nessa parte aqui, 1 ml 20 gotas. Então, se eu tenho 1,4 ml como a possibilidade máxima aí para cumprir o que diz a bula, 1,4 vai dar, vamos colocar aqui um Z, né? Para ser XYZ. Ficou meio estranho esse Z aqui, mas Z gotas, tá? Então, esse Z vai ser
1,4 vezes 20 e 1,4 vezes 20 dá exatamente 28 gotas, que é a letra B, como a gente já deduziu aqui, a partir já da comparação desse 1,4 e os outros valores que estavam aqui, que eram redondos, né? Mais fáceis, né? Meio, 1, 2 ou 3 ml, né? Aqui, então, a gente teve que, apenas com regra de 3, conseguimos resolver o exercício, né? E fica aí essa resolução. Aqui falhou só esse Z aqui, que está meio zoado, né? Mas aqui é um Z, coloquei aqui esse Z, 28 gotas. Beleza? É o primeiro exercício de concentração que eu acho que eu coloco no canal. Não tenho certeza, mas acho que é. Quem assistiu, obrigado. Essa é uma forma de resolver, né? Cada exercício desse pode ter abordagens diferentes, tá? Eu tentei abordar aí de uma forma, mas outros caminhos aí são possíveis para chegar nos resultados, tá? E é isso por hoje. Até mais.